Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Bonalisa Azevedo, endocrinologista e professora, e você está no primeiro episódio do programa Pergunta para Doc. E aqui é o seguinte, eu esclareço dúvidas sobre diabetes, problemas da tireoide e várias outras doenças endócrinas para você poder viver mais e melhor. E olha, o tema do vídeo de hoje é alimentação em quem tem diabetes. Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir, mandar aqui o seu comentário e compartilhar esse vídeo. É o seguinte, isso é muito importante para que o YouTube perceba que esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo relevante e para que ele possa, então, mandar para mais e mais pessoas. Então, é o seguinte, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho das notificações. Então, vamos para o vídeo. Está no ar o Pergunta para Doc. Bom, é o seguinte, todos os dias eu recebo inúmeras perguntas sobre diabetes, sobre doenças da tireoide, sobre várias outras doenças endócrinas. E são perguntas que vêm tanto de pessoas que têm esses problemas de saúde, quanto de médicos que têm dúvida na hora de tratar os seus pacientes. E aí, para responder a essas perguntas, para esclarecer as dúvidas, eu resolvi criar esse programa. Então, em cada episódio, a gente define um tema. E aí eu trago as principais dúvidas, aquelas que mais se repetem, as dúvidas mais palpitantes, aquelas que geram polêmica também, tudo para a gente elucidar por aqui, tá bom? E talvez você esteja se perguntando, como é que eu faço para fazer uma pergunta? Você faz o seguinte, você pode comentar aqui abaixo desse vídeo, colocando a sua pergunta, ou também você pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, @MonalisaEndo. E aí eu pego todas essas perguntas, vou organizando para criar os episódios daqui do nosso Pergunta para Doc, beleza? Então vamos lá. O tema de hoje é alimentação em quem tem diabetes. Então, o que rola é o seguinte: doutora Monalisa, eu tenho diabetes, então como é que eu devo fazer a minha alimentação? O que eu posso comer? O que eu não posso comer? Né? São as dúvidas aí que o pessoal está sempre me perguntando toda hora. Então, assim, tem gente que acabou de descobrir o diabetes, se sente totalmente perdido, né? E agora, o que eu faço? O que eu posso comer? Eu não sei, eu estou perdido. Enfim, tem gente que já tem diabetes há um bom tempo, né? Já tem esse diagnóstico e ainda assim tem muitas dúvidas sobre alimentação. Então, vamos esclarecer hoje de uma vez por todas. Seguinte, quem tem diabetes precisa de uma reeducação alimentar, né? Vamos chamar assim. Como que deve ser a alimentação? A alimentação de quem tem diabetes, olha, eu vou te falar a coisa mais importante desse vídeo de hoje agora. A alimentação de quem tem diabetes deve ser uma alimentação saudável. Saudável. Aí você fala, poxa, mas eu tô cansada de saber disso. Tem que ser saudável, ok, mas e daí, né? O que significa isso? Isso significa que você precisa de uma alimentação equilibrada, ou seja, ter os vários nutrientes, né, distribuídos nas refeições. Então, assim, quais que são os nutrientes principais, né? A gente tem os carboidratos, a gente tem as proteínas, a gente tem as gorduras, que são as três grandes famílias. E além disso, a gente vai ter as fibras, a gente vai ter as vitaminas, os minerais, enfim, outros componentes aí da alimentação. E o que é importante você fazer é você manter uma alimentação equilibrada. Ou seja, quando você fala assim, na hora do almoço, eu posso comer um prato de macarrão com molho vermelho? Você fala assim, olha,
qual que é o problema, né, de uma pessoa que tem diabetes sentar e comer um prato só de macarrão? Gente, isso vale para quem tem diabetes e vale para quem não tem diabetes também. O problema é que ali, no macarrão, você está concentrando só carboidrato, né? Você está fazendo uma refeição que é basicamente só de carboidrato. Cadê as proteínas? Cadê os outros elementos, os outros componentes nutricionais? Não tem. E aí, isso faz com que a quantidade de carboidrato que você coma seja muito, porque toda a refeição é feita só disso, né? Então, a ideia é você distribuir os elementos, né, de componentes nutricionais, porque assim você equilibra. Isso que é alimentação equilibrada, é você distribuir entre os vários tipos de nutrientes. Então, muito melhor do que comer um prato de macarrão com molho, é você comer. Você pode comer macarrão? Pode. Ah, mas tem que ser integral? Olha, o integral ele é bacana porque ele contém fibras, né? Então, quando você come o macarrão integral ou o arroz integral, você está comendo, além do carboidrato, você está ingerindo fibra. E as fibras são muito boas por várias razões. Eu posso depois explicar por que fibra é bom para a saúde. Mas assim, então, se você comer o macarrão integral, é bacana, mas isso não significa que você não possa comer o macarrão comum, que não é integral. Você pode. A questão é, quando você for comer, independente de ser integral ou de não ser, é importante que, além desse macarrão, tenha os outros elementos. Com isso, você equilibra a alimentação, você coloca os outros componentes e você diminui a quantidade de macarrão. Olha só, automaticamente você já reduz a quantidade daquele alimento, que no caso do exemplo que eu estou dando aqui, o macarrão é algo que engorda, né? Porque carboidrato é rico em calorias e também muito carboidrato para quem é diabético não é interessante, porque a tendência é aumentar mais a glicose, é fazer com que fique mais difícil controlar a glicemia, né? Que é a glicose no sangue. Em quem é diabético, a gente precisa de fazer movimentos para cuidar, né? Para ajudar no tratamento, para facilitar com que a glicose no sangue permaneça na faixa ideal. Então, o que acontece? Quem é diabético deve fazer uma alimentação saudável. Essa é a primeira informação, e a alimentação saudável significa uma alimentação equilibrada. É a mesma coisa, eu dei um exemplo do almoço, né? Macarrão no almoço. Agora eu vou te dar um exemplo no lanche. Ah, chega na hora do lanche, você vai lá e come pão de queijo, né? Só pão de queijo. Você fala assim, gente, o pão de queijo também é uma rica fonte de carboidratos. Aí você come só o pão de queijo. Aí o que acontece? Você está comendo só carboidrato. Então, assim, você equilibrar, né, distribuir. Então, na hora do almoço, além do macarrão, você comer a proteína, né, que pode ser a carne, o ovo, enfim, você também comer legumes, verduras. Aí você faz aquele prato colorido, né? Aí você está distribuindo os componentes e diminui a quantidade de macarrão para poder caber os outros elementos ali no prato. E no lanche? No lanche, ao invés de você comer um pão de queijo, se você comer um sanduíche, né, colocar alface, tomate, coloca lá uma proteína, né, de qualquer fonte, junto com o pão que você vai comer, e se o pão puder ser integral, é o mesmo raciocínio, né? O pão integral, ele contém fibras, então você também está colocando fibra, mais fibra nessa refeição. As verduras, as folhas verdes também contêm fibras, né? Então, se você coloca ali dentro do sanduichinho uma alface, né? Coloca ali uma saladinha, isso colore o seu sanduíche, ele fica colorido, e isso é um forte indicativo de que essa refeição que você está fazendo é uma refeição mais equilibrada, né? Então, por exemplo, para quem não gosta de jantar, né, que prefere fazer um lanche, então um lanche saudável, equilibrado, muito bem-vindo para quem é diabético, é um lanche assim, desse exemplo que eu estou dando. Aí você pode colocar também junto, uma saladinha de frutas, por exemplo, né?
Uma salada de frutas é bacana, que as frutas vão trazer outros componentes nutricionais que são bem-vindos também. E mais uma vez, você precisa agir com inteligência. Com inteligência. Então é o seguinte: se você diversifica, né, a sua refeição, as chances de você ficar saciado com menor quantidade de carboidratos é maior. Você quer ver? É o que eu estava falando lá do prato de macarrão. Tira um pouco desse macarrão para sobrar espaço para os outros elementos que são menos calóricos, que aumentam menos a glicemia após a refeição, né? Que fazem com que a glicose suba menos depois da refeição. Então, isso é jogar com inteligência, porque assim você consegue fazer uma refeição saudável, você vai ficar saciado, né? Você termina a refeição e fala, estou satisfeito, né? E você está comendo de uma forma muito mais saudável que facilita o controle do seu diabetes. Então, primeiro conceito aqui essencial é alimentação saudável, ou seja, alimentação equilibrada. Segundo conceito essencial, que fica todo mundo me perguntando, doutora, eu tenho diabetes, o que que eu não posso comer? Doutora, na hora do almoço, o que que eu não posso? Ah, e na hora do jantar? E no café da manhã? Pode cuscuz? Pode não sei o quê? Posso comer mamão todo dia? Posso não sei o que lá? Então, olha só. Atenção para o segundo conceito. Não tem nada proibido para quem é diabético na alimentação. Não tem nada proibido. Você fala assim, ah, então, agora que eu me tornei diabético, que eu descobri que eu tenho diabetes, então eu não posso mais comer doce. Mito. Isso não é verdade. Você pode. Então, você nunca mais vai poder comer nada feito com açúcar. Isso não é verdade. Você pode. A questão é que não é interessante que você coma na rotina, no dia a dia, porque isso vai atrapalhar o controle do seu diabetes. O que que você quer? Ou o que que você precisa? Se você tem diabetes, você precisa manter a sua glicose controlada, porque se você mantiver um bom controle do diabetes, as chances de você ter complicações do diabetes, elas diminuem muito. Então você quer se afastar das complicações do diabetes, né? O que que o diabetes pode provocar? Ah, uma pessoa que tem diabetes e que não se trata, né, que não faz um tratamento adequado, que o diabetes fica descontrolado, essa pessoa está sob risco de sofrer um infarto, de ter um derrame, né, um AVC, pode ter problemas de visão, pode ter problema renal, né, os rins podem parar de funcionar, pode ter problema nos pés, nas pernas, enfim, aquelas várias complicações que o diabetes pode dar. Se você fizer um bom controle, mantiver o seu diabetes controlado, você se afasta dessas complicações, você reduz o risco de desenvolver essas complicações. Então, o que você quer é jogar no seu time, né? No seu próprio time, ou seja, ajudar o seu organismo a manter o diabetes bem controlado. E aí, em relação à alimentação, se você reduzir, tirar da rotina o açúcar, os alimentos doces, né? Daí, isso facilita o controle da sua glicose. Mas isso não significa dizer que você está proibido de comer. Gente, é o seguinte, ó, tira da rotina. Então, eu sempre tomei café com açúcar. E eu tomo café todo dia, né? No café da manhã eu tomo um cafezinho e durante o dia também tomo café outras vezes ou não, mas todo dia eu tomo café. Olha, então vamos tirar esse açúcar do café. Por quê? Porque isso está na sua rotina, está no seu dia a dia, vai te atrapalhar a controlar o diabetes. Agora, aí você fala, ok, tirei as coisas, o açúcar da minha rotina. Ah, eu gostava de comer um bolo, né, que é feito com açúcar, uma coisa assim, eu costumava comer todo dia. Substitui, troca por uma outra coisa que você vai comer todo dia que não contenha açúcar, né? Agora, não, tem um aniversário. Chega lá no aniversário, bolo. Quem é que vai fazer bolo de aniversário diet, né? Uma festa de aniversário, o bolo com certeza não é diet.
Aí você fala, ah, não, mas eu sou diabético, eu não posso. Pode, pode. Por quê? Porque você não vai em aniversário todo dia. Você não come bolo de aniversário todo dia. E se você não come açúcar, alimentos preparados com açúcar todos os dias, então quando chega no dia da festa do aniversário, né, numa comemoração, enfim, num domingo que você fala, hoje eu vou me permitir, vai lá e pode comer. Agora, também não vai sentar e comer meio bolo, né, gente? Também tem que ter bom senso, né? Mas comer assim, né? De uma forma razoável, né? Com moderação, é claro. Também não precisa ser só um pedacinho. Pode comer uma porção, né? Ah, experimentar aqui um brigadeiro, não sei o quê. Ok. Por quê? Porque está fora da rotina. Se está fora da rotina, está tudo bem. Não vai atrapalhar, não vai comprometer o seu tratamento, o seu controle do diabetes. Porque um escape ou outro aqui ou ali não compromete o seu tratamento, não compromete os resultados, não influencia. Então, olha, está proibido? Não, não está proibido. Ah, então quer dizer que eu posso? Pode. Agora, todo dia não, todo dia não dá. Então, é uma questão de entender o bom senso das coisas, tá bom? Outra coisa, aí teve gente que me perguntou, né? Eu vou falando, vou lembrando das perguntas, né? Então, assim, teve gente que já me perguntou: ah, posso comer pão integral? Eu falei assim, gente, o pão integral ele é mais saudável do que o pão normal, né? O pão branco. Por quê? Porque o pão integral é feito com a farinha de trigo integral e a farinha de trigo integral ela tem aquela casquinha, aquela capinha. E aquela capinha é rica em fibras. E o que as fibras fazem? Ó, chegou a hora de eu te falar por que fibra faz bem para a saúde. As fibras, elas diminuem a absorção da glicose no nosso intestino. Então, funciona assim. A gente precisa de glicose, né? A gente come carboidrato. Quem é diabético come carboidrato e precisa comer porque o carboidrato é um elemento, ele é um combustível para o nosso organismo. Acontece que quem tem diabetes vai ter a tendência da glicose no sangue subir muito. Então, os carboidratos, né, quando o intestino absorve e joga lá para o sangue, eles vão tender a fazer a glicose subir e subir mais rápido. Então, quem é diabético precisa controlar, né, reduzir as proporções de carboidratos que essa pessoa ingere. Porém, a ideia não é zerar os carboidratos, né? De jeito nenhum. A ideia é reduzir as quantidades. E aí, olha que interessante. Quando você come um alimento integral, né, que contém fibras, que as fibras vão fazer? Lá dentro do intestino, elas vão dificultar a absorção de glicose, né? Então, os carboidratos eles são digeridos no intestino e aí viram glicose e a glicose entra para o sangue. Só que aí as fibras elas vão dificultar esse processo lá no intestino. Então, quando você come alimentos ricos em fibras, essa absorção da glicose pelo intestino ela fica mais lenta. E aí isso facilita o controle do diabetes. Então, além disso, as fibras também diminuem a absorção de colesterol, de gorduras da alimentação. Então, isso também pode trazer um ganho a mais, né, para quem é diabético. E as fibras também protegem o intestino, né? Então, assim, uma pessoa que come bastante fibra, ela tem menos risco de desenvolver câncer de intestino e essas doenças intestinais. Então, por uma série de razões, as fibras são bem-vindas. E aí as fibras estão aonde? Elas estão nos alimentos integrais, elas estão nos legumes, verduras, né? As folhas verdes, frutas, né? São alimentos ricos em fibras. Então, todos esses alimentos, eles são bem-vindos para quem é diabético por conta desses benefícios que as fibras trazem. Então, em relação a ingesta, né? Na rotina, no dia a dia, se você escolhe alimentos que contêm fibras, essas fibras vão ser bem-vindas, elas ajudam muito
a equilibrar as refeições e facilitam o controle do diabetes. Bom, e aí o que acontece? Então, assim, aí o pessoal me pergunta, né? Eu posso comer mamão todo dia no café da manhã, já que eu tô falando de fruta, né? Então, tem alguma fruta proibida para o diabético? Não, agora você já sabe, se não tem nada proibido para o diabético, nem o açúcar não é proibido para o diabético, por que uma fruta seria proibida? Não, não tem nada proibido para quem é diabético. Agora, a questão é sempre observar as quantidades, né? Porque também não dá para exagerar. Fala assim, eu posso comer mamão todo dia no café da manhã? Pode. A questão é, não dá para você comer um mamão, né? Come ali meio mamão papaya, por exemplo, né? Uma quantidade razoável, uma porção, né, daquela fruta. Você pode comer todos os dias, sim. O que você não deve comer no dia a dia, né, que você não deve comer na rotina, todos os dias, é açúcar, tá bom? Mas as frutas são doces. Sim, só que o doce das frutas é a frutose. E a frutose, ela é absorvida mais lentamente pelo organismo do que a, a sacarose, que é o açúcar comum, né? Que é a glicose do açúcar comum. Então, é por isso que, assim, uma fruta, o docinho da fruta, ele não é tão vilão quanto é o açúcar comum, nem se compara, tá bom? Agora, é claro, se você sentar e comer meia melancia, seu diabetes vai descompensar. Então, assim, a gente tem que ter bom senso também, né? É pensar que não tem nada proibido, mas que também você não deve exagerar em nada, né? As quantidades devem ser moderadas em cada refeição, e aí com isso sim você faz uma alimentação saudável. Olha, essas coisas que eu estou falando aqui são conceitos gerais, né? São conceitos gerais que valem para qualquer pessoa com diabetes. E vale também para quem não tem diabetes e também vale para quem tem pré-diabetes. Aí você fala assim, um monte de gente me manda pergunta, me manda aqui no celular, no direct. Doutora, mas como que deve ser a alimentação de quem tem pré-diabetes? Gente, são os mesmos princípios. Então, quando eu falei aqui de dois conceitos, né? O primeiro conceito foi que a alimentação deve ser saudável, deve ser equilibrada. E o segundo conceito, não tem nada proibido. Então, esses dois conceitos, eles valem para todo mundo, assim, para as pessoas saudáveis, vale para quem tem pré-diabetes, vale para quem tem diabetes. Eu não estou falando aqui, porque pode vir alguém e falar assim, não, peraí, mas eu tenho um outro problema de saúde, uma outra doença. Não, eu estou falando de quem tem alterações da glicose, né? Pré-diabetes ou diabetes, pode ser diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes tipo LADA, tipo MOD, qualquer tipo de diabetes está valendo, tudo que eu falei aqui, e vale também para as pessoas saudáveis de uma maneira geral, né? Então, esses princípios, esses conceitos, eles são conceitos básicos, né, que valem para as diversas situações. Outra pergunta que caiu aqui algumas vezes agora nos últimos dias foi assim, doutora, e quem é diabético não deve comer glúten, certo? E aí, assim, a resposta é não, errado, não tem nada a ver, né? A pessoa que tem diabetes, ela deve obedecer alguns princípios da alimentação para proteger o organismo de elevações da glicose, né? Para ajudar o organismo a controlar a glicose do sangue. O glúten não tem nada a ver com isso. Então, assim, ingerir ou não ingerir alimentos que contêm glúten não vão interferir no controle da glicose. Então, tem gente que me pergunta por que quem tem diabetes deve fazer alimentação sem glúten? Gente, isso não existe, né?
não existe nenhuma relação. Então, ah, quem tem diabetes pode sim comer alimentos que contêm glúten. Outra pergunta que toda hora vem: quem tem diabetes pode tomar leite? Qual tipo de queijo que quem tem diabetes pode comer? Gente, não há restrição, tá? O leite, os derivados de leite, eles não contêm carboidratos, né? O carboidrato não faz parte dos componentes ali do leite. Então, não existe uma restrição em relação a isso. O que eu posso te falar em relação ao leite é o seguinte: em geral, as pessoas que têm diabetes, elas costumam estar acima do peso ou precisam controlar, vigiar o peso, né? Ficar vigilantes em relação ao peso corporal. E aí, o leite, o queijo, a gente tem as formas que são mais gordurosas e que, portanto, são mais calóricas, né? Que tem mais gordura, por isso vai ter mais caloria, então pode contribuir para a pessoa ganhar mais peso ou ter dificuldade em perder peso. Da mesma forma, muitas pessoas com diabetes também precisam controlar as gorduras do sangue, né? Colesterol, triglicerídeos. Então, os tipos de queijo que são mais gordos, né? Que contêm mais gordura, eles vão, ah, eles vão ser menos interessantes para quem precisa controlar o peso ou para quem precisa, né, controlar as gorduras do sangue. Então, por exemplo, o queijo Minas, né, o queijo branco, ele tem menos gordura. O leite desnatado, ele tem menos gordura. Então, isso pode ser mais interessante para quem é diabético, mas por conta desses fatores que eu falei, e não diretamente relacionado ao controle da glicose, tá? O leite, ele tem outros elementos, né? Tem proteína, tem cálcio, tem outras coisas, mas ele não é uma fonte de carboidratos. Então, ele não interfere no controle da glicose, tá bom? Em outras palavras, pode tomar leite? Pode, tá bom? E em relação ao diabetes, pode. Se você tiver alguma outra restrição por algum outro problema de saúde, aí é outra história, tá? Mas em relação ao diabetes, não teria, não teria problema. Outra pergunta que é recorrente aqui, que eu já quero logo esclarecer, é o seguinte: e os adoçantes, né? Fala assim, já que eu não posso comer os doces, o açúcar no dia a dia, eu posso usar adoçante? Olha, a resposta é sim, né? Ah, os estudos mostram que os adoçantes, eles são seguros, desde que ingeridos em quantidades moderadas, né? Então, se você gosta de um cafezinho e não consegue tomar o café sem nada, né, sem adoçar com nada, você pode substituir o açúcar por um adoçante, que isso não vai te oferecer nenhum risco, né, desde que você não exagere nas quantidades. E aí o pessoal pergunta, doutora, qual o adoçante que você recomenda? Assim, gente, eu recomendo que você escolha de acordo com o seu paladar. Tipo assim, aquele que você achar mais gostoso é esse que você escolhe, porque em geral eles não têm diferença assim em termos de nem de eficácia em adoçar, nem em termos de segurança, né, para alimentação não. Então você poderia escolher de acordo com o seu gosto, tá bom? Ah, e aí, o que acontece? Outra coisa, em relação às refeições do dia. Às vezes eu estou até dando uma olhadinha aqui na minha listinha, eu fiz uma listinha para lembrar de comentar nesse vídeo aqui com vocês. Então, em relação às refeições do dia, é o seguinte: eu estou aqui hoje para te falar sobre conceitos gerais, né, que se aplicam às várias situações, se aplicam à maioria das pessoas. É claro que assim, vai ter gente que vai falar, será que eu devo fazer a dieta low carb? Será que eu devo fazer a dieta de Atkins? Será que eu devo fazer jejum intermitente? Qual dieta seguir? Enfim,
Olha, gente, a gente não está aqui para entrar nesse mérito. Existe uma questão individualização, tipo assim, tem pessoas que se adaptam melhor a um tipo de dieta, tem pessoas que se adaptam melhor a um outro tipo de dieta. Então, eu não vou entrar neste mérito, tá? A gente está aqui para discutir conceitos gerais que se aplicam a todo mundo. Então, assim, ó, em relação às refeições, a gente vai ter algumas situações específicas. Por exemplo, tem a pessoa que tem pré-diabetes ou a pessoa que tem diabetes e que trata só com alimentação e exercício físico. Tem as pessoas com diabetes que tratam com alimentação, exercício físico e medicamentos, comprimidos. Tem as pessoas que usam insulina. Tem as pessoas que usam comprimidos mais insulina. Enfim. Então, é lógico que, assim, dependendo do tratamento, algumas coisas, né, vão ser mais importantes. Por exemplo, uma pessoa que usa insulina, ela precisa estar muito atenta em relação às refeições, né? Não pular a refeição, por exemplo, é algo muito importante para quem usa insulina. De uma maneira geral, isso é importante para todo mundo, né? Evitar de pular a refeição, tipo assim, tomou café da manhã, depois não almoçou, e aí foi comer de novo, já estava de noite. Essas coisas não são saudáveis para ninguém, ainda mais para quem tem diabetes, e mais ainda para quem usa insulina. Então, obedecer a um certo ritmo é importante, tá? A gente considera, né, como um conceito geral, que a gente tem 3 refeições principais no dia: o café da manhã, o almoço e o jantar. Além dessas 3, existem também os lanches intermediários. A maioria das pessoas, né, vai se enquadrar nesse perfil de fazer as 3 refeições e poder fazer outras refeições nos intervalos. E aí, esse conceito que eu falei de prato equilibrado, né, de ter os vários componentes nutricionais, isso daí é muito importante para as 3 refeições principais. Então, café da manhã, almoço e jantar, ter um prato equilibrado, colorido, né? Se for de comida, de alimentos tipo almoço, né? Assim, comida mesmo, ok. Se for de lanche, se for de café da manhã, também, colorido também, né? Então, isso vale. E eu não janto. Então, tá bom. Então, o seu lanche, aquela refeição que substitui o jantar, ela também deve levar em consideração esses conceitos. Já esses lanchinhos intermediários, que a pessoa fala assim: no meio da manhã eu vou lá e como alguma coisa. Esse lanchinho intermediário, ele não precisa ser todo equilibrado, né? Ele, assim, pode ser uma fruta, pode ser um iogurte, pode ser uma barrinha de cereal, pode ser, enfim, é um lanchinho rápido. Esses lanchinhos rápidos, eles não vão precisar, né, de ter essa questão do equilíbrio dos componentes da refeição, não, tá bom? Então, a ideia grandes princípios aqui, né? Resumindo a história, é o seguinte: como deve ser a alimentação de quem tem diabetes? Deve ser uma alimentação saudável, ou seja, equilibrada, né? Conter os vários componentes nutricionais, prato colorido nas refeições principais. E segundo conceito essencial: não tem nada proibido. O que rege uma boa alimentação em quem tem diabetes é a moderação naqueles elementos que dificultam o controle da glicose. Principalmente, né, o açúcar, os doces e as massas, né, o pão, o arroz, o macarrão, enfim, os alimentos que são ricos em carboidratos. Então, esses 2 grandes princípios, eles vão reger, e se você sai daqui com essa mensagem, a minha missão está cumprida.
para esse episódio, que é o primeiro episódio do nosso Pergunta para Doc, programa novo que está começando agora e que, a partir de agora, vai estar disponível aqui no canal do YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para te lembrar, para você não esquecer quando chegar o episódio novo. E também, olha, curte, comenta o vídeo, compartilha. Se você tem dúvidas sobre diabetes, sobre doenças da tireoide, sobre qualquer outra doença endócrina, obesidade, alterações do colesterol, adrenal, nódulo na tireoide, enfim, se você tem dúvidas, posta aqui nos comentários ou então me manda lá no Instagram, me manda mensagem no Instagram, porque cada episódio deste programa é inteiramente construído com as suas dúvidas, com as suas perguntas, porque o grande objetivo aqui é esclarecer as dúvidas e disseminar os conhecimentos para que você possa viver melhor e mais feliz. E para você também, que é um colega médico e que quer atender os seus pacientes com excelência, com segurança, a gente está aqui para isso, tá bom? Então, é isso aí. Um beijo grande. Eu te vejo no próximo episódio.